Bom dia, irmãos. Continuando a nossa leitura aqui, Atos, capítulo de número 17. Vejamos Paulo e Silas em Tessalônica. Depois, a partir do verso 10, eles estão em Bereia. E olha só, verso 11 diz que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, veja, ele faz uma comparação aqui entre duas igrejas, entre duas cidades, entre dois grupos de discípulos. Um grupo que morava na cidade de Bereia e outro grupo que morava na cidade de Tessalônica. E diz o texto que esses de Bereia eram mais nobres. Por quê? Porque eles examinavam as Escrituras, né? Paulo estava pregando, ou outro que fosse, e eles não apenas ouviam, mas eles iam até as Escrituras e conferiam, né? Conferiam para ver se as coisas eram realmente daquele jeito. Isso é uma coisa tão importante, gente, porque erros acontecem, erros de interpretação, erros de exposição. Eu sou um pregador da palavra de Deus, mas eu sou humano, eu corro o risco de errar, assim como qualquer pessoa. E há muitos que, na verdade, não se preparam. E por isso é importante que quem ouça tenha critérios, tenha capacidade de saber diferenciar o certo do errado, né? Para quem não entende das coisas, qualquer mentira se torna verdade. Então, infelizmente, tem muito erro no meio evangélico, muita gente pregando doutrinas estranhas. É complicado isso. Então, eu diria para você o seguinte: crie o hábito de ser como os bereanos, né? De conferir na Escritura se é desse jeito mesmo. Veja, o verso 12 diz que com isso muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Eu acho interessante porque o apóstolo Paulo dá muito destaque à questão das mulheres. Aqui ele fala sobre mulheres de alta posição. No verso 4 fala de muitas mulheres distintas. Então dá ideia para nós, nos dá a informação de que realmente as mulheres tinham um apreço grande pela palavra de Deus naquela época. A partir do verso 16, temos o discurso de Paulo em Atenas. Diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. A idolatria naquele lugar era muito grande, realmente. Paulo ficou muito angustiado com aquilo. E então, diz o verso 22, que levantando-se no meio do Areópago. O que é o Areópago? É o teatro, né, onde eles reuniam ali. Então ele disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando eu e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Fantástico
a percepção do apóstolo Paulo aqui. Ele viu que eles tinham deuses para tudo tinha um Deus. E aí criou até um altar ao Deus desconhecido. Parecendo no Brasil, tem santo para tudo. E aí tem o Dia de Todos os Santos. Então, aí Paulo fala assim, olha, vocês estão adorando esse Deus desconhecido? Pois então, eu estou aqui para falar dele, eu conheço ele. E aí Paulo fala de Jesus. Diz o texto que uns zombam dele, mas outros acreditam. Capítulo 18, depois disso, ele sai de Atenas e vai para Corinto. Lá ele encontra o Áquila, que era judeu e casado com Priscila. Então, é onde Paulo encontra com Áquila e Priscila. Diz o texto que Paulo se aproximou deles e, como eles eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. A profissão deles era de fazer tendas. Devia ser uma profissão boa naquela época, né? O povo usava muitas tendas. E todos os sábados falava nas sinagogas, persuadindo tanto judeus como gregos. Depois nós temos aqui no verso 18, dizendo que Paulo segue em direção à Síria e leva Priscila e Áquila, né? Agora ele está seguindo viagem e Priscila e Áquila se tornam parceiros missionários. Se tornam missionários também, né? Parceiros de Paulo ali, passam a trabalhar junto com ele, seguir viagem com ele, anunciar o evangelho, cooperar com seus bens. Priscila e Áquila são exemplos de cooperadores na obra do Senhor. Veja, na igreja, né, falando hoje, nas nossas igrejas, nós temos pessoas que se dedicam de tempo integral, pastores, missionários, alguns evangelistas, e nós temos um grupo de membros da igreja que trabalham de forma voluntária, né? São presbíteros, diáconos, professores, líderes de ministérios, músicos, professores, etc. São várias atividades da igreja e tudo é feito por pessoas como eu e você. E cada um vai dando a sua colaboração, sua parcela de trabalho, sua parcela de oração, sua parcela de contribuição financeira com os dízimos e ofertas. A igreja é isso, são cooperadores, pessoas que entendem, olha, isso aqui é uma coisa boa, isso aqui é a igreja do Senhor, eu faço parte dessa igreja, e abraçam essa causa e dedicam-se a elas, né? Então, nós temos esse belo exemplo de Áquila e Priscila. Olha só, a partir do verso 24, inicia a terceira viagem missionária de Paulo. Vou colocar o mapa aqui na tela. Está aqui na tela, você pode dar uma pausa aí e olhar. Temos a terceira viagem deles, né, começando aqui na Síria, né, e seguindo. Tá? Isso vai se desdobrar, mas nós vamos seguindo aqui o fluxo dessa viagem, tá bom? Verso 24, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito,
falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, mas ele conhecia apenas o batismo de João. Veja, Apolo era uma pessoa com conhecimento de Jesus, ele era um bom orador, falava, persuadia as pessoas, mas o conhecimento dele ainda não era completo. Verso 26, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Veja só que coisa fantástica. Priscila e Áquila se juntaram a Paulo e se tornaram cooperadores no trabalho. Agora surge Apolo, um homem ali que estava causando um impacto muito grande, mas que ainda não tinha muito conhecimento. E quem é que vai ensinar ele? Quem é que vai ajudar ele a entender melhor? Priscila e Áquila. Essa história é parecida com muitas nas nossas igrejas, de pessoas que começam e ajudam a tantos outros que vão chegando depois, né? Eu espero que você seja uma pessoa dessas, que você seja um cooperador na obra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Pai querido, bendito seja o Senhor, obrigado por tua palavra, louvado, bendito seja o Senhor. Abençoe, ó Deus, para que possamos ser cooperadores em tua obra. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos.